Olá! Depois de nós termos terminado o artigo 6º sobre a consciência moral, agora nós já entramos no artigo 7º para falar de um dos assuntos mais importantes que nós temos nessa parte aqui do capítulo 1º, que são as virtudes. As virtudes que nós vamos ver de início são as cardeais. Quais são elas? Qual o significado de cada um? E depois nós vamos ver, ainda dentro desse artigo 7º, as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E assim nós vamos progredindo aí, avançando, nos nossos estudos. Hoje nós vamos do parágrafo 1803 ao 1811, porque tem uma certa quantidade aí de assuntos e explicações que nós precisamos passar para você, então não dá para ir até o final, é o 1832. Vamos fazendo assim em partes. Então, sobre essas virtudes que nós começamos agora, nós temos uma definição no parágrafo 1803 e depois a gente vai ver as virtudes humanas. Depois tem as teologais e os dons e frutos do Espírito Santo dentro desse artigo 7º. Vamos lá, à medida que a gente vai caminhando, você vai percebendo que não é tão difícil assim esses estudos, porque tem uma linguagem razoavelmente fácil. Então vamos lá, nós temos essa definição, como dissemos, no parágrafo 1803, aí começando o artigo 7º, vamos ler. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo o que é virtude ou louvável. Então a gente já começou aí com essa citação de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa tende ao bem, o procura e o escolhe na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Nós também estamos colocando aqui ao lado o que o dicionário nos mostra a respeito desse termo em latim, virtus, virtutis. E é daí que provém esta palavra para nós também em português, que tem a sua origem na língua latina. Virtus significa, você vê aí, força, coragem, firmeza, disposição, tudo isso que a gente está vendo aqui nesse início, nessa definição do artigo 7º sobre as virtudes. É uma força que você adquire com a graça de Deus. Essas forças precisam ser cultivadas, elas precisam ser buscadas também. E nós vamos ver uma por uma. Aqui nós temos já essa definição, que essas virtudes, todas essas que nós vamos estudar, não só as cardeais, mas as teologais também, elas permitem à pessoa que pratique atos bons. E é esse o objetivo, porque nós temos visto já no vídeo anterior, por exemplo, sobre a consciência, que o que nós devemos fazer é sempre procurar o bem e evitar o mal. À medida que a gente for, então, avançando aqui nesses parágrafos, você vai ver que não é tão difícil de entender assim essas virtudes. Vamos lá. O parágrafo seguinte, então, nós temos o item 1, as virtudes humanas.
E nós já vamos ver quais são elas. Leia comigo. As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Propiciam assim facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. As virtudes morais são adquiridas humanamente. São os frutos e as sementes de atos moralmente bons. Dispõem todas as forças do ser humano para entrar em comunhão com o amor divino. Então, como nós vimos aí na definição, atitudes firmes, corajosas, determinadas. As pessoas que procuram praticar o bem como hábito, elas estão sempre conseguindo mais facilidade, mais domínio, mais alegria para levar essa vida que se diz moralmente boa. Quando se diz uma vida moralmente boa, significa de acordo com a vontade de Deus, que é a da prática constante, diária, contínua do bem. Outro destaque que nós vemos aqui nesse parágrafo é de que essas virtudes, que fazem parte da moral, virtudes, portanto, morais, são adquiridas humanamente. É preciso a determinação da pessoa para obtê-las, mas contando sempre com a graça de Deus. Mas esse esforço é pessoal. Ora, a pessoa que constantemente procura praticar o bem, ela está entrando em comunhão com o amor divino. Então, essa daí é a definição das virtudes. E nesse próximo parágrafo, 1805, a gente já começa a ver quais são as virtudes cardeais. De início, nós já vamos ter a explicação do porquê desse termo, desse nome cardeais. Porque nós conhecemos, né, os cardeais que são ajudantes, auxiliares do Papa, e tem a explicação para isso. Mas, de início, vamos ler. Distinção das virtudes cardeais. 4 virtudes têm um papel de eixo ou dobradiça, que em latim se diz cardo, cardinis. Por esta razão são chamadas cardeais. Todas as outras se agrupam em torno delas. Quais são? São elas: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E se alguém ama a justiça, saiba que são frutos da sabedoria as virtudes. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza. Estas virtudes são louvadas sob outros nomes em numerosas passagens da Escritura. Então, por que é o título cardeais? Aqui é a explicação. Em latim, tem esse termo cardo. No genitivo, cardinis. Cardo significa eixo, dobradiça. Também em veículos, nós muitas vezes temos um eixo que se chama cardan, o eixo cardan. Quem conhece sabe que é assim que se chama. A dobradiça também de uma porta, digamos, ou de uma janela. Por quê? Porque a janela, ela gira em torno desse eixo, está ligada à dobradiça. Ora, é por isso que
aqueles bispos que são nomeados cardeais, mas não necessariamente bispos, porque até padres podem ser nomeados cardeais pelo Papa, esses bispos passam a ter essa ligação direta com o Papa. Por isso, eles, como que se diz, giram em torno do Papa. Eles estão ligados a essa dobradiça, né? Por isso que tem esse título de cardeais. E aqui, com relação às virtudes, também é porque todas as outras virtudes giram em torno dessas quatro, inclusive aquelas teologais, nós vamos ver depois. Elas são fundamentais. Já no livro da sabedoria, como nós vimos aqui no capítulo 8, versículo 7, tem uma citação muito clara sobre essas quatro virtudes, que nós vamos ver agora uma por uma. O que se quer dizer com prudência, justiça, fortaleza e temperança. Então, vamos lá. Parágrafo 1806 trata da virtude da prudência. Primeira delas, primeira das quatro virtudes cardeais. Vamos ler. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. O homem precavido atenta para os passos que dá. Provérbios 14, versículo 15. Vivei com sensatez e vigiai, dados à oração. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. A prudência é a regra certa da ação, escreve Santo Tomás, citando Aristóteles. Não se confunde com a timidez ou o medo, nem com a duplicidade ou a dissimulação. É chamada auriga virtutum, cocheiro, isto é, portadora das virtudes. Por quê? Conduz as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena a sua conduta seguindo este juízo. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. Então é bom a gente não confundir prudência com timidez no agir. Não confundir prudência com medo de agir ou com duplicidade. Duplicidade significa agir de duas formas para ver se acerta. Ou um falso comportamento, dissimulação, vai procurando se esquivar, como se ficasse, digamos, em cima do muro. Então, não podemos confundir a virtude da prudência com esses outros tipos de comportamento, meio acovardados. Aqui tem uma explicação que nos ajuda a entender por que a prudência é uma virtude cardial, ou seja, ela é fundamental. Aqui fala em latim, auriga virtudo. O que é auriga? Auriga, do latim, significa aquele que guia. Digamos, no tempo antigo, uma carruagem, ele é o cocheiro. Hoje nós diríamos, auriga é o motorista. É aqui, porque no sentido original é aquele que tem as rédeas, do cavalo, que conduz. Então, a prudência é aquela que guia, como a gente lê aqui, imediatamente o juízo da consciência. Pela prudência, você vai evitar o mal. Você vai usar a razão, você vai usá-la para discernir o que é da vontade de Deus, o bem, e o que é o mal,
o pecado, a ação errada. Então, a prudência vai fazer com que você use a sua razão no sentido correto. Por isso que ela é chamada de auriga virtutum, né? Aquela que guia as virtudes e o seu modo de agir. Então, é de acordo com este juízo, exercido pela inteligência, que o homem prudente vai decidir os seus atos. É graças a essa virtude que você vai, caso a caso, decidir pelo bem e não pelo mal. Então, esse é um resumo, né, que o catecismo nos faz, nos apresenta sobre a virtude da prudência. O seguinte é sobre a justiça. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Segunda virtude cardeal é a justiça. Vamos ler. A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude de religião. A justiça em relação aos homens nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. O homem justo, tantas vezes mencionado nas Escrituras, distingue-se pela habitual correção de seus pensamentos e pela retidão de sua conduta para com o próximo. Não favoreças o pobre, nem prestigias o poderoso. Julga o próximo conforme a justiça. Levítico 19, versículo 15. Senhores, tratai com justiça e equidade os vossos escravos, sabendo que vós também tendes um Senhor no céu. Colossenses, carta de Paulo, capítulo 4, versículo 1. Justiça é você praticar aquilo que é, como se diz, virtus in medio também em latim, a virtude está no meio, ou a gente diz um provérbio assim muito popular, nem 8 nem 80. Por que a gente faz esse tipo de explicação? Porque as pessoas às vezes confundem justiça com condenação. Quando uma pessoa, por exemplo, tem um prejuízo ou é vítima de um crime, ou alguém da família é vítima de crime, a pessoa às vezes diz assim, eu quero justiça. Na verdade, ele não quer uma justiça, ele quer condenação. Ele quer que a pessoa infratora pague, mas pague até severamente pelo qual o crime foi, pelo tipo do crime que foi praticado. Então, às vezes a justiça que a pessoa quer, na verdade, é uma condenação severa, é com ódio, é com rancor do coração. Não é assim. A justiça não a gente conhece aquele ensinamento de Jesus, por exemplo, no Sermão da Montanha, não julgueis e não sereis julgados. Quando Jesus está falando assim, não julgueis, significa não condeneis. Não condeneis para não serem também condenados, porque o juízo pertence a Deus. Mas nós temos que entender a justiça como tratamento respeitoso, solidário, fraterno para com as pessoas. Essa é a justiça que Deus quer, de você tratar bem todas as pessoas, respeitar mesmo aqueles diferentes com os quais você tem o direito também de não concordar, mas respeitar. Isso é não condenar, para também não ser condenado. Então, que fique assim mais ou menos bem claro o que o catecismo está querendo nos dizer, né? Que dirigir os seus pensamentos com correção, a sua conduta para com o próximo. E isso é a prática da justiça de acordo com o que Deus quer. Porque Deus tolera as pessoas, mesmo os pecadores, até o final da vida. E nós vemos lá o bom ladrão, no último momento da sua vida, se convertendo ali na cruz. Então, até o final,
a pessoa tem uma possibilidade de se converter. Então o juízo pertence a Deus. A nós cabe respeitar, tratar bem todas as pessoas. A próxima virtude cardeal é o parágrafo 1808, sobre a fortaleza. Vamos ler. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. Minha força e meu canto é o Senhor. Salmo 118. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Olha, no capítulo 7 de Mateus, nós temos ali uma explicação também bem pontual a respeito da fortaleza. É Jesus dizendo que uma casa tem que ter um bom alicerce. Ai de quem constrói uma casa sobre a areia. Construir a casa sobre a areia significa em cima de paixões, de prazeres deste mundo, de busca daquilo que não é importante, riquezas, dinheiro, fama, celebridade, vícios, crimes. Tudo isso é você construir a sua vida como uma casa sem alicerce, sobre a areia. Não vai aguentar as enchentes, os obstáculos, as dificuldades, porque não tem alicerce. A casa vai cair. É Jesus quem ensina isso nesse capítulo 7 de Mateus. Pelo contrário, aquela casa que tem a força do alicerce construída sobre a rocha, pode vir enchentes, pode vir tempestades, ventanias, que a casa permanece de pé. É isso que essa virtude cardeal nos mostra. A fortaleza é você ter base, ter fundamento, ter alicerce na sua vida. A fortaleza dispõe a pessoa a suportar até as perseguições, torturas e até a própria morte para defender a sua fé. Quantos mártires tiveram essa fortaleza na hora em que foram testada a sua coragem e a sua fé. Preferiram enfrentar essas torturas e os suplícios e a morte. Por quê? Porque tem essa fortaleza, essa virtude que eles conseguem com a graça de Deus, mas outras pessoas também, mesmo que não tenham chegado ao próprio martírio, de perder a sua vida, mas é aquele que renuncia à própria vida, às paixões, às coisas deste mundo e busca as coisas do alto. E isso também é ter essa virtude da fortaleza. Apesar de tudo, tende coragem, não tenhais medo. São os conselhos evangélicos e os conselhos da igreja na nossa caminhada. Por fim, a virtude da temperança, que é a quarta virtude cardeal. Vamos ler. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante
orienta seus apetites sensíveis para o bem, guarda a santa discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Não vás atrás de tuas paixões e dos teus prazeres abstente. Eclesiástico 18:30. No Novo Testamento é chamada de moderação ou sobriedade. Devemos viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade. Está na carta a Tito, capítulo 2, versículo 12. E olha esse trecho aqui de Santo Agostinho. Viver bem não é outra coisa senão amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com a totalidade do próprio agir. Dedicar-lhe um amor integral pela temperança, que nenhum infortúnio poderá abalar, o que depende da fortaleza, que obedece exclusivamente a Ele, e nisto consiste a justiça, que vela para discernir todas as coisas, com receio de deixar-se surpreender pelo ardil e pela mentira, e isso é a prudência, aquela primeira que nós vimos, não é? Então, a temperança é essa virtude que você vai fazer com que a sua razão domine os seus instintos, porque muita gente se perde na vida porque são os seus instintos que dominam a razão, que dominam a inteligência. Havendo essa inversão de valores, a pessoa se perde, com certeza. A temperança é a virtude que faz com que você tenha essa força, né, essa virtus, essa força de fugir daquilo que é o pecado, daquilo que é o mal. E para terminar, então, nós temos os dois últimos parágrafos sobre as virtudes e a graça, como nós vamos ver nesse fechamento aqui dos nossos comentários de hoje. São virtudes que a gente tem que buscar, mas contando com a graça de Deus. Vamos ler. As virtudes e a graça. As virtudes humanas adquiridas pela educação, por atos deliberados ou por uma perseverança sempre renovada com esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina. Com o auxílio de Deus, forjam o caráter, facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-las. Não é fácil para o homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral. O dom da salvação, trazido por Cristo, nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. Cada um deve sempre pedir essa graça de luz e de fortaleza, recorrer aos sacramentos, cooperar com o Espírito Santo, seguir seus apelos de amar o bem e evitar o mal. Então, muito fácil também da gente entender esse parágrafo aqui, final dos nossos estudos de hoje, porque o catecismo, a igreja, nos ensina, nos aconselha a buscar essas 4 virtudes: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Conquista? Sim. Conquista humana? Sim. Virtudes humanas. Mas contando com a graça de Deus. Sempre pedir essas virtudes. É muito mais importante você pedir essas virtudes, essa força, essa graça de Deus, do que só ficar pedindo coisas acessórias, coisas passageiras, buscando coisas terrenas. É assim a nossa caminhada de fé. É assim que nós progredimos no caminho. Quem que é o caminho? Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. No próximo vídeo, nós vamos ver, então, começar a ver as virtudes teologais. São a fé, a esperança e a caridade. Persevere, continue nesses estudos, fique sempre aqui no canal, que a gente sempre está querendo ajudar você a aumentar a sua fé. Fique com Deus e Deus te abençoe.
isso que é preciso reparar.